Surto de gastroenterite no Vasco após viagem a Alagoas. A gente vai falar sobre isso porque tem 6 jogadores com sintomas. Vamos falar também sobre o Fico, né? O Vasco divulgou aí que o Emílio vai ficar no cargo. E também vamos falar sobre a venda de ingressos para Vasco e Bahia. O Vasco divulgou aí em nota que terá venda de ingressos nos próximos dias. A gente vai falar isso para vocês. Então isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, aquele abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa o seu comentário. Muito obrigado, aquele abraço pela sua audiência que sempre é muito grandiosa para o nosso canal Comenta Léo. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal de análise, informação, opinião, resenha, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. E olha, vocês estão vendo que eu não estou no meu habitual local de gravação, mas não poderia deixar de trazer as informações do Vasco para vocês. É o seguinte... Vamos começar falando sobre a venda de ingressos, né, para o jogo Vasco e Bahia. Daqui a pouco eu vou falar sobre Emílio e também sobre o surto de gastroenterite dentro aí do elenco do Vasco da Gama. Olha, o Bahia e Vasco, né, tiveram uma conversa muito produtiva e com isso as vendas de ingressos para setor visitante no jogo contra o Bahia na Fonte Nova, no próximo domingo da outra semana, né, às 16 horas, esses ingressos estarão vendidos no dia 25. Isso mesmo, Vasco e Bahia chegaram a um acordo. Eu inclusive já tinha feito a reclamação aqui, né, que aí muita gente tentando comprar, eu mesmo tentei comprar e não consegui. E aí o Vasco entrou em contato com o Bahia e com isso os ingressos devem ser vendidos a partir do dia 25. Com isso, quem for meia só pode comprar presencialmente, é R$40. Para a galera, para o outro público em geral, terá aí a venda a partir do site Itaipava Fonte Nova Arena, será R$80. E lembrando, né, você tem que apresentar aí a situação também do comprovante de vacina, né, que é um pedido aí do governo estadual, uma lei estadual da Bahia, né? Então fiquem atentos a isso também. Olha, Vasco da Gama está passando por uma situação que o Vasco se precaveu, mas parece que não adiantou, né? Lá em Alagoas, né? Após aquele jogo desastrado do Vasco, né? Aquele vexame que foi contra a equipe do CSA em Alagoas, o Vasco teve um saldo negativo também em questão de saúde com os jogadores. 6 jogadores do Vasco estão com quadro de gastroenterite. A informação é do Vasco, aí do Gustavo Caldeira, doutor Gustavo Caldeira, e o Vasco já diz aí que já está medicando esses jogadores para que eles possam voltar em breve aí às suas questões, todas as formas, né, que eles fazem aí, todos os treinos, para eles voltarem aí tranquilo. Então, 6 jogadores do elenco do Vasco. O Vasco não divulgou quem são esses 6 jogadores, mas o que a gente sabe é que 6 nomes aí estão com gastroenterite, com quadro aí viral, quadro também na questão de você estar sentindo tudo aquilo que envolve, né, a gastroenterite, né, um quadro de virose, vamos dizer assim. Quando a pessoa está com virose, você já sabe mais ou menos como é que fica o quadro. Mas o Vasco diz aí que já está medicando esses jogadores e que a expectativa é que eles estejam aí todos liberados para o jogo contra a equipe do Bahia. Será que isso foi predominante? Será que aquela atuação do Vasco tem a ver com isso? O Vasco estava muito apático, né? Claro que eu não vou botar culpa aqui nisso. O Vasco jogou muito mal, mas é de se preocupar, né? E o Vasco não divulgou quais foram os 6 jogadores que estão com esses sintomas de gastroenterite. Olha, hoje o Vasco divulgou uma nota, né, assinada pelo Carlos Brasil, mas a informação que eu tenho é que essa assinatura foi aí passada pela chancela do Paulo Brax também, para divulgar o seguinte: a gente trouxe ontem, e eu tenho que ser muito claro com isso, ontem a gente trouxe os técnicos que estavam livres no mercado. Muita gente não entendeu, achou que era especulação. Eu falei 3 vezes no vídeo até, né, os técnicos que estão livres, não é sugestão nem especulação. E devido a muita especulação que rolou, o Vasco divulgou com a nota assinada pelo Carlos Brasil, mas como eu já falei, com a chancela do Paulo Brax, que o Emílio Faro é o treinador e que seguirá no projeto aí com o Vasco. Como a gente já tinha dito aqui em outras lives, que era muito difícil
que o Vasco fizesse uma troca de treinador agora, né? Faltam 13 jogos para terminar o campeonato, muita gente não quer assumir. O Vasco tem a ideia aí, o nome de Vojvoda, inclusive, é um dos nomes que o Vasco, que a 77 gosta, mas eu já tive informações lá de Fortaleza que o Vojvoda, quando foi procurado pelo Vasco, antes daquela situação do Maurício Souza entrar, nem sequer quis ouvir a proposta do Vasco, agradeceu, mas não quis ouvir, por causa que ele é um cara que tem muita gratidão à equipe do Fortaleza. Mas, nesse momento, iremos de Emílio Faro para treinador do Vasco. É o mais comum que deve rolar aí. Então, para a galera que estava achando aí que ia ter mais um novo técnico, não vai ter. Então, o Emílio Faro deve continuar no comando técnico do Vasco da Gama. Para informar, só para terminar esse vídeo, né, um vídeo mais rápido, um vídeo que a gente não está no nosso local atual, no nosso local de gravação, Marlon Gomes tem se recuperado muito bem. Inclusive, eu tive informações de pessoas dentro do Vasco que o Vasco trabalha com os melhores instrumentos para recuperar jogadores. Hoje, ele já correu em volta do campo no CT, já está sem dor e a expectativa é que esse jogador adiante o seu processo de recuperação. Léo, ele pode jogar contra a equipe do Bahia? Isso não tem como informar, eu não vou aqui dizer, vai jogar contra o Bahia, não posso falar, porque é uma recuperação de uma lesão, que tem que haver também um fortalecimento, mas a informação é que o jogador diminuirá aquele tempo, né, que a gente falou de entre 20 e 30 dias, até por ser um jogador jovem, pela sua musculatura também estar em ótima forma, né, em formação também, mas o Marlon Gomes vem se recuperando muito bem da lesão que teve, e a expectativa é que ele adiante aí o seu processo. Se ele vai para o jogo contra o Bahia ou não, a semana que vai definir. Mas ele está treinando aí dioturnamente, né? Trabalhando aí para voltar em forma, já que vivia o seu melhor momento, estava aí no profissional. Então é isso, agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado, um vídeo mais rápido, trazendo informações para vocês. Mais tarde a gente volta falando de Vasco. Aquele abraço, tamo junto e até a próxima.